Olá, amiguinhos! Vamos continuar então com a quarta parte da apresentação sobre o Código Florestal, novo Código Florestal instituído em 2012. Vamos à agricultura familiar. Esse foi o último artigo que eu abordei na outra apresentação, sobre a intervenção e supressão da vegetação em áreas de proteção permanente. Então, para alguns casos específicos, vocês têm que voltar, ao inciso 10 do artigo 3º, as alíneas B e G, depois vocês veem lá o que é isso. Inciso 5º do artigo 3º. Só precisa declarar o órgão ambiental competente, desde que tenha o registro do imóvel do CAR, para fazer a supressão da vegetação. A supressão é desmatamento, né? Para o registro no CAR da reserva legal, nos imóveis em que se refere ao inciso 5º do artigo 3º, o possuidor apresentará os dados de identificação da área proposta de reserva legal e os órgãos competentes é que vão pegar as coordenadas geográficas que eu já falei na apresentação número 3 anteriormente. Detalhe, o registro da reserva legal é gratuito e o poder público tem que prestar apoio técnico e jurídico aos produtores nesse sentido. Parágrafo 1º. O manejo sustentável da reserva legal para exploração florestal eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, para consumo no próprio imóvel, a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, depende da autorização dos órgãos ambientais competentes, independe, e limitada a retirada anual de material lenhoso de 2 metros cúbicos por hectare. Bom, o que é 2 metros cúbicos por hectare de madeira, por exemplo? São 3 árvores com 30 centímetros de diâmetro à altura do peito e 10 metros de altura. Então são 3 árvores grandes aí. Se você retirar isso, no máximo, por hectare, você não precisa autorização. Para a lenha, você pode retirar 15 metros cúbicos. Então aí seriam 21 árvores desse porte que eu mencionei anteriormente. Bom, artigo 58. Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, o poder público poderá instituir o programa de apoio técnico e incentivos financeiros, grana, podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente os imóveis a que se refere o inciso 5º do caput, ou seja, do começo do artigo 3º, nas iniciativas de. Então, quem preservar voluntariamente a vegetação nativa acima dos limites estabelecidos pode receber um incentivo financeiro do governo. Quem proteger espécies ameaçadas de extinção, quem trabalhar com sistemas agroflorestais e agrossilvipastoris, que se imagina que tem um menor impacto do que a agricultura tradicional. Em agricultura tradicional eu chamo de agricultura simplesmente os plantios de soja, milho, onde não há árvores protegendo essas plantas, ou sistemas tradicionalmente utilizados em agricultura, não agricultura tradicional. Agricultura tradicional seria justamente isso aqui. Então, a agricultura da Revolução Verde, subentende-se. Monocultivos tradicionais aí, sem árvores protegendo. Quem recuperar as áreas de preservação permanente e as reservas legais, quem recuperar áreas degradadas, quem promover assistência técnica
nesse sentido. Aquelas pessoas que produzirem mudas e sementes, olha que interessante. E também o pagamento por serviços ambientais. Já vamos entrar depois no que realmente é isso. Então, disposições transitórias, disposições gerais do Código. A União, os Estados e o Distrito Federal, a partir de um ano da publicação desta lei, ou seja, em 2013, ou no começo de 2014, por ato do chefe do Poder Executivo, deveria implantar programas de regularização ambiental, PRAs, de posses de propriedades rurais com o objetivo de adequá-las aos termos desse capítulo. Então vocês podem ver se isso está sendo feito na prática nas propriedades que estão irregulares. Então o prazo é de 180 dias a partir da data de publicação desta lei. Incumbem-se os Estados e o Distrito Federal detalhamento por meio de edição de normas de caráter específico em razão de suas peculiaridades territoriais. Então nós estamos falando de coisas que já deveriam ter sido feitas, vocês têm que correr atrás aí e ver se foi feito isso ou não. Para regularização ambiental. O parágrafo 1º do artigo 59 diz isso, o parágrafo 2º fala na inscrição do imóvel rural no CAR, é obrigatória para adesão ao PRA. Lembrem na palestra anterior que eu mostrei como estava o cadastro rural em 2013, em algumas páginas que eu entrei, não havia nada. Então isso aqui, ao meu ver, está bem atrasado ainda, como tudo no Brasil. Primeiro tem que ter aquela inscrição do imóvel no cadastro ambiental rural, para depois se recuperar as áreas destruídas. E essa adesão deveria ter sido feita um ano depois, né, da sua inscrição. Né? Então nós estamos aí até o final desse ano, 2014, tudo isso aqui tem que estar sendo feito, na verdade, no Brasil. No período entre a publicação desta lei e a implantação do plano de recuperação, em cada estado, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas no passado, antes de 2008. Ó. Então percebam que esse prazo ele é um prazo que, além de dar um tempo entre 2012 e agora 2015, que vai entrar para a regularização das coisas erradas, ele não permite que sejam punidos essas pessoas, né, que cometeram crimes ambientais antes de 2008, durante esse período. Seção 2. Áreas consolidadas em áreas de preservação permanente. Nas áreas de proteção permanente, é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas consolidadas até 22 de julho de 2008. Então, pelo que eu entendi disso aqui, áreas que já havia se perdido vegetação até 2008, nas APPs pode-se fazer atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e turismo rural. Certo? E é por isso que eu coloquei aqui embaixo. Em APP, né, para os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal, lembram que eu defini módulo fiscal, né? É uma área em hectares que varia conforme as regiões do Brasil. Pode ser 10 hectares, pode ser 100 hectares, dependendo da territorialidade dos municípios. Por exemplo, no Amazonas, o módulo fiscal pode chegar a 300 hectares. Já no Rio Grande do Sul, onde os municípios são muito pequenos e as áreas são menores, geralmente pode ser 10 hectares. Então, se você é um pequeno produtor rural, uma leitura geral desse parágrafo, que possui áreas consolidadas em áreas de proteção permanente ao longo de cursos d'águas naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais desses pequenos riachos em 5 metros
contadas da borda da calha do leito regular. Ou seja, leito regular é essa partezinha aqui, que é a parte do rio que fica mais evidente na estação seca. Se o rio subir mais que isso e sair para fora na estação chuvosa, essa área de preservação, de recuperação, não vai se partir da área que alagou, mas sempre vai se partir dessa areazinha aqui, que é onde o rio flui normalmente, né? Áreas de alagamento, de várzea, não contam aí. Então, só fazer um pequeno intervalo e já volto. Então, somente 5 metros serão recuperados, independentemente da largura do curso d'água. Então imaginem o que vai acontecer a partir de agora, né? Você pode ter destruído uma vegetação ciliar, né, em um grande rio, né, vai ter que recuperar 5 metros. Ou se você destruiu a vegetação em um pequeno rio, vai recuperar também 5 metros. Então, em imóveis que têm pequena área, claro, a chance de um imóvel pequeno ter um rio grande como esse aqui é menor do que ter um rio pequeno, né? Imóveis pequenos tendem a ter rios pequenos, então 5 metros de recuperação na margem desses rios, que são incluídos em áreas com até um módulo fiscal. Isso aqui vai ter que ser recuperado. A pergunta minha que fica é: o que são 5 metros para a ecologia? 5 metros é um arbusto, né? Não é nem uma árvore, olha aqui. Ó. Então você vai ter que plantar arbustos ou meia árvore para recuperar o que você destruiu. É meio ridículo essa parte do código, com todo respeito. Aí eu fiz essa tabela aqui, né? Colocando, dando a real aqui para vocês o que é. Se você tem 1 ou 2 módulos fiscais, depois vocês têm que olhar em outras palestras anteriores, se não me falha a memória, na palestra 2, e acessar lá o site do cadastro, né, para ver o que é em cada região esses módulos fiscais da propriedade. Se você tiver uma propriedade com 1 a 2 módulos rurais, é 8 metros de recuperação da margem desses rios que foram destruídos. E se você tiver mais de 4 módulos fiscais, aí seria uma propriedade, por exemplo, na Amazônia, com até 1.200 hectares, para vocês terem uma ideia, aí você vai ter que colocar 20 a 100 metros nesses rios destruídos, de vegetação. De 20 a 100 metros são 5 árvores grandes. Então você vai, nos piores casos, né, dos maiores rios destruídos, você vai colocar ali uma faixa com 5 árvores para recompor o que foi destruído. É muito pouco. Tá? Vamos seguir. Nos casos de áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente, no entorno de nascentes e olhos de água perenes, será admitida a manutenção de atividades agro, silvipastoris, ecoturismo e turismo rural. E aí você revegeta com 15 metros uma árvore para proteger uma nascente. Beleza, né? Para os imóveis rurais que possuem áreas consolidadas e áreas de preservação permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agro-silvipastoris, ecoturismo ou turismo rural, sendo obrigatória a recomposição da faixa marginal com largura mínima de... Aí eu não coloquei aqui as larguras mínimas, pois é muito semelhante ao anteriormente citado aqui. Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado de largura mínima de 30 metros, com até 4 módulos fiscais do imóvel, e 50 metros para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Então essas veredas, né, são áreas alagadas, aí a partir delas 30 metros ou 50 metros, proteção um pouco maior. A recomposição de que trata este artigo
parágrafo 13, poderá ser feito isolado ou conjuntamente pelos seguintes métodos. Vejam só. Plantio intercalado de espécies lenhosas perenes ou de ciclo longo, exóticas, com nativas de ocorrência regional em até 50% da área total a ser recomposta. Tá? Nesses casos aqui, ó, inciso 5º do artigo 3º, depois vocês vejam lá do que trata. Em todos os casos previstos nesse artigo, o poder público, verificada a existência de risco de agravamento de processos erosivos ou inundações, determinará a adoção de medidas mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a qualidade da água, após deliberação do Conselho Estadual do Meio Ambiente ou de órgão colegiado estadual equivalente. Então, só coloquei em observação, isso é uma coisa que vai começar a ocorrer comumente agora, né? A estabilização de margens, o governo deverá cobrar mais isso, né? Até devido à pressão da própria sociedade, devido ao que aconteceu recentemente no Brasil, várias mortes aí em algumas regiões do Rio de Janeiro por desabamento de encostas, né? Em bacias hidrográficas, parágrafo 17, consideradas críticas, conforme previsto em legislação específica, o chefe do executivo poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de recuperação de vegetação nativa superiores às definidas aqui no Código, nesses lugares aqui, com projeto prioritário, ouvindo sempre o Comitê de Bacias, né? Aí eu coloquei a minha opinião aqui, né? A maioria é crítica, certo? Se você for ver as cidades aí, em outras apresentações que eu coloquei, principalmente na região sudeste. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais, que em 2008 detinham até 10 módulos fiscais e desenvolviam atividades agro-silvio-pastoris nas áreas consolidadas, em áreas de preservação permanente, é garantido que a exigência de recomposição nos termos dessa lei, somadas todas as APPs do imóvel, não ultrapassará. E aí vem dois valores aí. 10% da área total do imóvel para imóveis rurais com área de até 2 módulos fiscais. Então vai ter que recuperar só 10% do que precisaria recuperar nessas condições aqui. Ou 20% em áreas de maiores módulos fiscais, né? Notavelmente, essa é uma brecha na lei que pode se perder 60% da área que foi destruída nessa época aí, né? 2008, a época polêmica, quando muitos desmataram, achando que o código ia ser mais bonzinho em relação aos desmatamentos. Lá em cima, ó, as encostas ou partes dessas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros, inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação, sempre em relação à base, sendo essa definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Faça um intervalo aí de uns 5 minutos e pensem o que eles quiseram falar aqui. As áreas com altitude superior a 1.800 metros, aí tranquilo, né? Qualquer que seja a vegetação, isso aí vai ter que ser atendido, né? Então o governo poderá exigir mais aí dos proprietários nessas situações, em termos de recomposição do que foi destruído. Artigo 63. Nas áreas rurais consolidadas, nos locais em que trata os incisos 5, 6, 8, aliás, 9 e 10 do artigo 4º, que eu coloquei aqui do lado para a gente pensar nisso, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo,
bem como infraestrutura física associada a desenvolvimento de atividades agro-silvopastoris. Tá? Então nessas áreas aqui, ó, estão ali isso aqui. Pastoreio extensivo, parágrafo 1º lá, as áreas ficam restritas às áreas de vegetação campestre natural já convertidas, né, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa, perene ou de ciclo longo. Na regulamentação fundiária, de interesse social dos assentamentos inseridos em área urbana de ocupação consolidada e que ocupam áreas de produção permanente, a regulamentação ambiental será admitida por meio da aprovação de projeto de regularização fundiária. Parágrafo 2º. O estudo técnico mencionado no parágrafo 1º deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada, especificação de sistemas de saneamento, proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações, recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regulamentação, comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação quando for o caso. E aqui mais dois que eu deixo aí para vocês lerem, né? Para cumprir todo o parágrafo 2º do artigo 64, que diz respeito à regulamentação fundiária daquelas pessoas que ficaram ocupando áreas que deveriam ser de APP e não são mais, né? Agora vai ter que fazer tudo isso aqui, essas áreas de conflito aí, urbano, né? Pessoas que estão em áreas que não deveriam estar. Áreas consolidadas em áreas de reserva legal. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, aqueles 80, 30 e 20% poderá regularizar essa situação, independentemente da adesão ao plano de recuperação, adotando as seguintes alternativas. Ele vai ter que recompor, permitir a regeneração natural, aí eu coloquei aqui, deixar abandonado, ou compensar. Compensar é comprar de outro, né? Vizinho. Parágrafo 1º. A obrigação prevista acima tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência, né? A gente já viu isso. Esse caput sempre é acima, né? Essa pequena frase foi um motivo de intenso debate. Se as pessoas que adquirem terras ou herdam terras deve-se perdoar para essas pessoas as dívidas ambientais, que você não foi o responsável original, ou você vai também herdar a responsabilidade ambiental pelo que o outro fez. Então aqui está esclarecido isso, após a aprovação do código, ficou determinado isso aqui. Né? E essa recomposição, então não tem perdão, mesmo que você não fez, vai ficar estipulado pelo órgão competente, deverá ser concluído em até 20 anos. Ó. Você tem que recuperar 1/10 por ano. Então você tem 20 anos aí, se você pegou uma terra que outro fez bobagem, para regularizar essa terra em termos do que foi falado anteriormente. Na realidade você só tem 18 anos, né? Já passaram 2 desde que o código foi aprovado. A recomposição de que trata o inciso 1º do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas. Então se você está um pouco apavorado, faz um pomarzinho lá para começar, né? Ou faz um SAF. A ideia é que as pessoas consigam ter algum retorno financeiro para poder recuperar essas florestas. Nesse sentido eu acho o código interessante, né? Bom nesse sentido.
Só que tem que pensar que isso aqui já foi floresta nativa, então tem que ver isso aí. Tinha que ter talvez algum inciso, alguma coisa falando que devesse, depois de certo tempo, cortar as frutíferas, né, e plantá-las em outro lugar, plantar novas frutíferas e deixar isso aqui voltar a ser vegetação nativa, que esse é o objetivo do código, né. Isso não pode exceder 50% da área a ser recuperada. Aqui tem um comentário meu sobre aqui, um comentário já que eu fiz há quase um ano, sobre o que isso é, qual é uma interpretação disso, né, da lei. Praticamente é uma lei que obriga você a criar sistemas agroflorestais. Então, de alguma forma, os sistemas agroflorestais são considerados sistemas que utilizam ao máximo a terra em forma de produzir, produzir vários tipos de produtos. Tem sido considerado uma forma interessante aí do produtor se recuperar até, não só de se recuperar, como prever riscos aí. Quando você tem a produção diversificada, você sofre menos com alguma intempérie climática, com alguma perda. Então, isso praticamente está sendo agora, não obrigado, mas uma alternativa bastante utilizada na lei para você instituir sistemas que propiciem aí uma maior variação de produtos e também maior resiliência, né, maior resistência a perdas, né. Só que tem uma ressalva que eu fiz aqui, já falei em outras apresentações sobre os SAFs, que isso é o que se pensa sobre os SAFs. Existem poucos estudos falando realmente que eles funcionam bem. A compensação de que trata o inciso 3º deverá ser precedida pela inscrição no CAR, Cadastro Ambiental Rural. E aí você poderá recuperar, adquirindo, né, uma cota de reserva ambiental, arrendando a área sob regime de servidão ambiental, doação ao poder público de área localizada no interior da unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária. Então, as formas de você compensar as áreas pendentes na sua propriedade, uma delas é ceder para ser um futuro parque ou alguma unidade de conservação as áreas que você possui. Cadastramento de outra área equivalente em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma. Tá? Então, se você tem outra propriedade, você pode tapar o furo de uma propriedade com as florestas que você tem em excesso na outra. Aí fica a dúvida, né, se isso realmente vai funcionar em termos de diversidade, proteção efetiva do meio ambiente, das florestas e das relações ecológicas, sendo que existem diferenças grandes de diversidade dentro do mesmo bioma. Se fora do estado, aí tem que estar enquadrado nessa situação. Parágrafo 7º. A definição de áreas prioritárias de que trata o 6º buscará favorecer, entre outros, a recuperação de bacias excessivamente desmatadas, criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ameaçados. Artigo 67. Nos imóveis rurais que detinham 4 módulos fiscais em 2008, que possuíam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no artigo 12, a reserva legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente no dia 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. Pensem nesse artigo, ele é considerado uma espécie de anistia. Né? Disposições complementares e finais. Artigo 69. São obrigados a registrar no órgão federal competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserras, bem como aqueles que as adquirirem.
A licença para o porte e uso de motosserra será renovada a cada 2 anos. Os fabricantes de motosserras são obrigados a imprimir em local visível do equipamento a numeração cuja sequência será encaminhada ao órgão federal competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, constar as correspondentes notas fiscais. Aqui está uma coisa que eu penso que seria interessante rever na nossa legislação, a venda de motosserras, né? Deveria ser mais rigoroso isso, talvez quase como a venda de armas, né? Motosserra, na verdade, é uma arma. Tá registrado aí as motosserras. Atividade de silvicultura, ó. Quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola. Ó. Artigo 78. Após 5 anos da data de publicação desta lei, as instituições financeiras só considerarão crédito agrícola em qualquer de suas modalidades, ou seja, daqui a 3 anos isso vai estar valendo, para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. Então quem não se cadastrar não vai receber crédito, pessoal. Cadastrem-se logo. Então, aqui eu entendo qual é que é a lógica do governo. A lógica do governo é, primeiro vamos cadastrar o pessoal, para a gente poder saber o que está errado, né? Então é por isso essa insistência nesse cadastro. E agora, com isso aqui, se as instituições financeiras realmente cumprirem, vai ter uma corrida para o cadastro, com certeza, no futuro. Fica uma pergunta, né? Aí para vocês. A conclusão, né, sobre o Código Florestal é, a minha conclusão, né? Nós precisamos discutir essas leis, mas no caso do Brasil é mais necessário discutir se elas são fiscalizadas. Né? Eu vejo uma lei complexa aqui, só que é uma lei que desde 1930, 40, quando ela começou a surgir, ela não é uma lei que foi cumprida. Né? E as coisas propostas em 2012 nesse código, estou voltando ele todo para vocês terem uma ideia de quanta coisa tem aqui, elas foram propostas em 2009, 2010, aprovadas em 2012, e coisas que já deveriam estar sendo feitas nesse novo código ainda estão atrasadas. E aí eu fico pensando, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo bem claro, né? Cadastro rural, você entra lá em 2013, eu entrei aqui quase em 2014, ó, não tem quase nada lá. Né? Então até que ponto o país deve investir tanto, perder tanto tempo, perder tanta discussão, tanto raciocínio, tanto esforço em fazer boas leis, se ele não as cumpre depois. Nunca as cumpriu na sua totalidade. Tanto é que hoje o que resta de Mata Atlântica, né? E o que foi destruído de Mata Atlântica desde a aprovação do primeiro código em 65? Muito foi destruído. E antes então nem se fala, né? Então, e qual a força econômica e quanto o governo tem que investir para que as partes e os parágrafos, incisos e tudo agora seja cumprido a partir de agora? Qual é o esforço que o governo tem que fazer para que tudo isso aqui funcione a partir de 2014? Né? E muito importante que tem que ser dito é o que cabe realmente ao governo, que o governo tem feito. Ou seja, o governo ele tem que começar dando um exemplo aqui. Então aquela página lá que eu mostrei do cadastro em branco é uma coisa séria que tem que ser repensada. Né? Se você propõe uma série de coisas e está tudo lá em branco, como que você vai depois fiscalizar os outros? Né? Você tem que dar o exemplo e fazer as coisas funcionarem.
Ainda mais agora que nós temos computadores, né? Que nesse caso aqui eu não sei se realmente é tão bom, devido a isolamento intelectual não, isolamento físico e tecnológico que as propriedades rurais tradicionalmente têm. Se é inteligente propor pela internet fazer tudo isso aqui, como a gente viu lá nos portais. Então, não sei até que ponto vai funcionar. Esperamos que funcione, né? E só o tempo vai dizer se funcionou ou não esse novo código florestal. Fica aí essas 4 horas praticamente que eu apresentei o código, resumidamente, nesses 150 slides aproximadamente. Fica as minhas ideias aí sobre o código e não só o que eu penso sobre o código, mas também opinião pessoal, algumas discussões e alguns pequenos textos que eu coloquei aí para vocês pensarem nos possíveis desdobramentos que vão vir a seguir nos anos que estão chegando aí em relação a essa lei. E procurem sempre outras fontes para complementar o conhecimento de vocês, tendo em vista que muito do que eu falei aqui é a minha interpretação do código. Toda lei ela depende da interpretação da pessoa. Né? Tanto é que algumas leis, elas, na hora de fazer algum julgamento, no tribunal, mudam as coisas. Né? Muito obrigado. Lembrem que vocês podem ler na íntegra o Código Florestal, ele está disponível na internet. E é a referência básica para vocês entenderem toda a lei, né? Tudo que foi comentado aqui, inclusive os detalhes, né? Então vai aparecer em algum momento aqui resoluções CONAMA, por exemplo, que são aprofundamentos do que está escrito aqui, detalhezinhos para você recompor a app, por exemplo, quais as metodologias e maiores detalhes. Lembrem que eu fiz apenas um resumo e a íntegra do texto do código está aqui, ó. Digitando aí nos mecanismos de busca novo código florestal ou lei 12.651, vocês vão conseguir baixar em HTML e ler a lei. Agora atentem que as resoluções, detalhes dessas leis e detalhes de outras leis ambientais, elas formam o que se chama aqui de resoluções CONAMA, né? Então existem na homepage do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, existe lá um livro com todas as resoluções, que é um livro maior que a Bíblia aqui, ó, tem 1127 páginas. Se vocês quiserem se aprofundar no detalhamento, vocês vão ter que ler provavelmente umas 200, 300 páginas aqui desse livro, que é onde está um detalhamento de como fazer certas coisas que somente são referidas na lei do novo Código Florestal. Você pode baixar em PDF lá no site do CONAMA, você dê uma fuçada lá e ache essa lei aqui. Está um conjunto aí de tudo que o CONAMA já complementou em relação ao Código Florestal e inclusive a outras leis. Vocês podem ver que o texto é absurdo, né? São quase 1.200 páginas. E aí, eu acho o seguinte também em relação às leis no Brasil, eu acho que no segundo grau, por exemplo, a gente está saindo da infância, né? Entrando na adolescência e vai estudar lá química, biologia. Depois você vai fazer um vestibular, vai seguir uma profissão. Por exemplo, vai ser um biólogo, um engenheiro florestal e vai atuar profissionalmente. Uma coisa que atualmente eu tenho pensado é o seguinte: por que o ser humano comete tantos erros ambientais ou tantos erros até em relação ao Código Penal, né? E por que o ser humano não estuda no Brasil, por exemplo, no seu último ano do ginásio, as leis?
A gente poderia dedicar um ano aí do ginásio para estudar, por exemplo, brevemente, né? Não vai estudar essas 1.200 páginas, mas dar uma passadinha no Código Penal, no Código do Trabalho, leis trabalhistas, leis ambientais, para que depois as pessoas, quando forem atuar profissionalmente, ficassem mais, até lei orgânica do município, né? Código tributário, para as pessoas ficarem um pouco mais informadas e não cometer tantos erros, não ser tão punidas depois. Às vezes a gente comete erros sem saber, né, em relação à legislação. Então acho que a gente poderia dedicar aí, está encerrando o tempo aqui, esse é um aviso, dedicar um ano talvez da formação desses jovens, e o governo deveria pensar um pouco sobre isso, para que essas pessoas não cometessem tantos erros no futuro. Inclusive, talvez no primário ainda ter, até para os agricultores, alguma noção de código florestal no primário, de quem vai ser agricultor depois, para as pessoas terem uma breve noção aí do que é as leis ambientais, já que nas zonas rurais muitas pessoas não vão fazer faculdade, não vão se formar e vão continuar trabalhando na zona rural e vão estar à mercê dessa bíblia aqui de leis, ó, e talvez não consiga saber lidar com isso e até seja preso, ou algumas pessoas até, que eu já ouvi casos de pessoas que cometeram suicídio por não ter cumprido leis ambientais e ter tomado pesadas multas. Então fica essa dica aí, para que o governo pense um pouco em ensinar leis para as pessoas no decorrer de sua vida, tanto no primeiro grau como no ginásio, para que as pessoas não sofram tantas punições como agricultor ou como profissional na área ambiental. E também isso vai no futuro, se vocês fizerem isso, governantes, vai diminuir o número de casos em fórum e várias coisas, vai enxugar a máquina administrativa enormemente se leis fossem ensinadas às pessoas. Falou? Falou, Piscite. Grande abraço, então. Fica essa mensagem aí para todos vocês.